Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Isa, doutora em Educação pela Universidade de Brasília, a sua mentora acadêmica e de todos os títulos que eu acumulei ao longo da minha história. O que eu mais gosto é de ser chamada de realizadora de sonhos. E eu vou realizar o seu sonho também. Nos últimos anos, eu já aprovei mais de centenas de pessoas a conquistarem a aprovação em seleções de mestrado e doutorado. E muitas delas começando absolutamente do zero, com medo, com insegurança, achando que isso era grande demais, achando que isso não era para elas. Será que esse também é o seu caso? E é por isso que eu te convidei para essa mini aula. Essa mini aula é só um aquecimento, gente, da jornada rumo ao mestrado, que está incrível e já vai começar. Inclusive, ela vai acontecer nessas datas aqui que estão na tela. Nesse evento, eu vou literalmente te ensinar o passo a passo para você ser aprovado em seleções de mestrado e doutorado. Eu vou te apresentar as regras do jogo. Você sabia que a academia é apenas um jogo? E se você consegue jogar com as regras, você também vai ganhar? Eu vou te apresentar e você vai ver como você está mais perto do que você imagina. Durante as aulas da jornada rumo ao mestrado, você vai receber uma apostila como essa aqui, com material detalhado, preparado. Além disso, além dessa apostila, eu também preparei um material complementar com resumo das aulas. E cada aula ela é específica para construir o seu nível de entendimento para a jornada, para o processo seletivo. Você vai aprender comigo como você encontra essas oportunidades, como encontrar os editais para mestrado, professora Isa, como me sentir mais confiante nas próximas etapas da seleção. Gente, a jornada está imperdível. Ela é simplesmente o bastidor do método mestrado aprovado, que é o único preparatório para as seleções de mestrado e doutorado certificado pelo Ministério da Educação. Sim, não é pouca coisa não. E durante as aulas da jornada, eu vou te mostrar que para você ser aprovado no mestrado, você não precisa ser amigo do rei, você não precisa ter estudado em faculdade pública. Muitos dos meus alunos aprovados falavam isso, mas eu vim de faculdade particular, professora Isa, e agora? E agora que você está na vantagem, porque sabendo tudo o que eu vou te falar, você consegue isso, entender isso como uma estratégia de vantagem. Então, o método mestrado aprovado nada mais é do que um conjunto de estratégias que te levam até a sua aprovação. E para começar esse aquecimento com tudo, chegou a hora de eu te revelar os 4 principais mitos que te impedem de conquistar a sua aprovação no mestrado. Já coloca aqui os seus comentários, porque eu gosto de ler todos os comentários, se esses mitos estão fazendo sentido aí para vocês. O primeiro grande mito é o seguinte: fulana consegue, mas eu não consigo. É aquele sentimento de que eu sou pequeno demais, isso é distante demais para mim. Não, porque fulana tem alguma coisa de especial, professora Isa. Não pode ser, eu não tenho nada de especial. E agora eu quero lhe falar que essa também era a mentalidade da minha aluna Sheila, que quando ela me conheceu, ela se sentia completamente perdida. Aquela aluna que não sabia nem por onde começar, nem qual era a diferença de um mestrado acadêmico para um mestrado profissional, mas foi seguindo o exato passo a passo que você vai aprender comigo ao longo da jornada rumo ao mestrado, que ela foi aprovada no mestrado. Essa também foi a história da mente da Kátia Matarazzo, advogada. A Sheila, professora, a Kátia, advogada. E ela não se sentia capaz. Ela achava que tudo isso era distante demais. E o Matheus, ele até achava que poderia conseguir. O Matheus, odontólogo aqui representando a área da saúde, mas na cabeça dele ele pensava, eu vou precisar de pelo menos uns 5 anos para ser aprovado no mestrado. Depois de aplicar a estratégia secreta da aprovação, a estratégia da correspondência, a estratégia do currículo Lattes apoteótico, que tudo isso você vai aprender comigo na jornada rumo ao mestrado, ele foi aprovado em 5 meses. Você acredita nisso? Pois eu tenho aqui a foto dos meus alunos para mostrar para vocês que todos eles estão aí muito felizes. Isso acontece, esse tipo de mentalidade acontece, fulano consegue, eu não consigo, como uma espécie de sabotador. Porque o seu cérebro, ele foi treinado para te colocar em ambiente seguro. Na verdade, o que você tem medo é do desconhecido. Você não conhece a jornada mestrado, então esse medo ele vem à tona, ele dispara um sentimento para lhe proteger. De uma certa medida, o medo não é tão ruim assim. Por quê, professora Isa? Porque ele está tentando te falar, te falta compreensão. Não vai colocar ali o seu bloquinho na rua, escrever o seu projeto de qualquer jeito. Existe alguém, existe um trabalho que vai te capacitar, que vai lhe direcionar para você escrever um projeto bem escrito. Busque compreensão. Compreenda como acontece o jogo da academia, ganhe clareza, aumente o seu nível de decisão de ser aprovado. E na medida que você caminha para o seu sonho caminha para você. Na jornada rumo ao mestrado, você vai aprender comigo que todo desejo, ele é um sentimento, ele é um desejo, ele é uma semente espiritual. Ou seja, já existe no mundo paralelo uma versão sua que já alcançou o seu sonho de ser aprovado no mestrado, o seu sonho de ser aprovado no doutorado. Mas, como toda semente, se você não colocar adubo, se você não colocar água, se você não colocar atenção, ela nunca vai crescer. Existe a semente que é plantada em boa terra,
terra e existe a semente que é apenas descartada. Portanto, se você tem esse desejo, se você tem essa semente no seu coração, é porque sim, já existe uma versão sua que é aprovada no mestrado, assim como a Sheila, como o Matheus, assim como a Kátia e centenas de alunos, assim como eu vou te contar a minha história na jornada mestrado, todos nós passamos pelo processo de se sentir pequeno para se capacitar e nos tornarmos grandes. Observe que a conta não fecha. Eu sempre me senti incapaz, professora Isa, mas a incapacidade vem desse lugar de nunca ter sido capacitado. É um pouco óbvio, mas é sobre isso. A gente precisa entender como funciona o universo da aprovação. E talvez você construiu esse conceito de que o mestrado não é para você, de que você já passou da idade, de que você estudou em faculdade particular. Talvez você construiu um conceito de colocar o mestrado lá em cima e você se vê pequeno, mas é por isso que você tem que seguir comigo. Eu sou a frequência que você estava procurando, eu sou a resposta que você estava procurando. O mestrado e o doutorado, ele é apenas um jogo. E as regras estão aqui na minha mão. E você vai aprender comigo como vencer as regras, como vencer esse jogo, como jogar para vencer. Muito bem, esse foi o mito 1. Professora, fez sentido para você esse mito? Se conectou com você? Coloque aí nos comentários que eu gosto de ler. Agora vamos para o mito 2, que muitos dos meus alunos aprovados falavam para mim no início da sua jornada da aprovação. Professora Isa, não dá para conciliar o mestrado com o trabalho. Não dá para conciliar o mestrado com a minha vida pessoal. Professora Isa, eu trabalho demais. Professora Isa, eu não tenho tempo. Esse é um tipo de pensamento que ronda a sua mente? Porque se sim, continua comigo até o final desses 4 mitos, porque esse vídeo ele foi preparado para você. Se você tem um sonho, mas você não tem tempo, na jornada rumo ao mestrado, eu vou te ensinar como você vai encontrar os mestrados profissionais, que por natureza, eles já são híbridos, e eles acontecem com aulas no final de semana. Inclusive, em muitos desses editais, para que você possa se candidatar, você tem que estar trabalhando. Estar trabalhando é um pré-requisito desses editais. Você vai aprender comigo como os mestrados acadêmicos, eles se organizam por sistemas de créditos e, portanto, você não precisa estar todos os dias na universidade. E tirando apenas um turno na sua semana, como uma quinta-feira à tarde, como uma segunda-feira de manhã, e fazendo acordos com o seu professor orientador, você consegue concluir as quantidades de créditos necessárias para o seu mestrado. Muitos desses créditos, que são atividades complementares, poderão ser executadas dentro da sua casa, por meio de orientações e acordos que você faz com o seu professor orientador. Agora, se você não tem tempo a perder, se você sente que o tempo já passou, que todo mundo está conseguindo os seus resultados, os seus objetivos, e você vai ficando para trás, você precisa estar comigo durante esses 3 dias da jornada mestrado, porque quem não tem tempo precisa seguir método, precisa seguir passo a passo, precisa seguir uma estratégia que ela é validada e que te coloque na cara do gol, direto ao ponto, assinando o seu nome na lista de aprovados. Me fala aí se esse mito ronda a sua mente, se você acha que a falta de tempo é um impedimento para você cursar a sua aprovação no mestrado. Agora vamos de mito número 3. Estou, professora Isa, há muitos anos afastada da academia. Inclusive, todos esses alunos no qual eu mencionei também estavam afastados da academia. E eu posso te garantir que tanto a sua idade quanto o fato de você não estar perto ali da academia é uma estratégia competitiva. Se torna uma estratégia de vantagem, por quê? Porque você vai aprender a se aproximar da academia da forma correta. Existe uma certa maneira de ser aprovado no mestrado. E essa certa maneira é o que eu ensino no método mestrado aprovado. Observe que se você está na universidade hoje, ou até mesmo fazendo disciplinas como aluno especial, mas você não está aplicando estratégia nenhuma, você está apenas perdendo o seu tempo e provavelmente queimando o cartucho. Queimar cartucho é quando você conhece ali os orientadores, mas você não faz nada para ser aprovado. Você não tem um comportamento de quem é aprovado. Você não construiu um autoconceito, uma autoimagem para a pessoa que é aprovada. Então você age como aquela pessoa que está ali como curioso. Eu estou aqui querendo que me atualizar. E quando você age com essa postura de atualizador, você não age com a postura do homem e da mulher que é aprovado. Então é por isso que eu quero te apresentar um conceito, um novo autoconceito, de que você, a partir de hoje, vai aproveitar todo o seu campo profissional, a sua atividade profissional. Geralmente, as pessoas que estão afastadas da academia, elas estão fazendo alguma coisa. E se você está fazendo a sua atividade profissional, é através desse universo que a gente aproveita a experiência para construir um projeto incrível e você vai entender comigo que isso se torna vantagem competitiva. Se você quiser saber mais, já coloca aí nos comentários. Quero, professora Isa, aprender como a minha atividade profissional se torna a estratégia competitiva, se torna a estratégia de vantagem, porque é exatamente isso. Se você está há muitos anos afastado da academia, muito bem, eu estou falando com você. Alunos que estão circulando na academia e não sabem o que estão fazendo, estão em descrédito. Você está à frente. Parabéns por você ter chegado até aqui, porque eu carrego a frequência que você procura. Ai, meu Deus, eu quero você aonde? No meu clubinho. Então vamos agora de mito número 4. Meu Deus do céu, eu acho que esse mito... Não, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu acho que esse mito é o terror do verbo to be da quinta série. Porque se tem uma coisa que os alunos falam para mim é, professora Isa, mas eu não sei falar inglês, professora Isa, mito. Mito. Meu Deus do céu, você não precisa falar inglês ou língua nenhuma para ser aprovada no mestrado. Não precisa, nunca precisa. Eu vou te explicar. Peraí, porque eu sei que geralmente quando
os alunos ouvem isso de mim, eles ficam bugados, né? A cabeça dá um bug assim. É porque as provas, elas são provas de proficiência ou provas de suficiência, que habilitam, que avaliam a sua capacidade apenas de realizar leitura de texto. E uma leitura de texto é a possibilidade primária de uma língua. E não precisa a gente ser inglês. Para você é mais fácil fazer a leitura de texto em espanhol, por exemplo, você poderá optar por espanhol e fazer a leitura de texto em espanhol. Fora que eu preciso lhe dizer que a maioria desses programas hoje só colocam essas provas para depois da sua aprovação. Já escreve aí nos comentários, o inglês não vai me parar se você acreditava que você precisava ser fluente. Tem aluno que fala para mim, não, professora Isa, mas eu não sei falar inglês, Gente, se você precisa saber o verbo to be no máximo, já é suficiente. Porque para realizar as leituras, você faz uma estratégia chamada inglês instrumental, espanhol instrumental, e tudo isso a gente ensina aonde? No método mestrado aprovado. E é por isso que você tem que estar comigo ao longo da jornada rumo ao mestrado para aumentar o seu nível de compreensão a respeito do processo seletivo para mestrado e doutorado. As jornadas gratuitas, elas servem para isso, para a gente se relacionar, para eu te apresentar o meu trabalho, para eu te apresentar como funciona esse jogo da aprovação, eu te apresentar exemplos de alunos aprovados, modelos de currículo Lattes, como você cria ali o seu tema de pesquisa, meus amores. É só uma estratégia. Agora, seu coração ficou mais leve? Seu coração ficou mais em paz? Me fale. Se o seu coração ficou mais em paz, porque você entendeu que você não precisa falar inglês ou qualquer outra língua para ser aprovado no mestrado, já me fale aqui nos comentários, sim, meu coração está mais leve, embora eu ainda precise entender mais sobre isso, e se você precisa entender mais sobre isso, seu lugar é comigo na jornada rumo ao mestrado. Eu acredito que você amou, não vou falar eu espero, vou falar eu confio, eu acredito que você amou essa mini aula, para um breve aquecimento, que foi apenas um breve aquecimento aqui da nossa jornada da aprovação, da nossa jornada rumo ao mestrado. Olha só, pode vir quente que eu tô fervendo. Eu vou pegar você, eu vou explodir a sua mente, eu vou explodir todos os conceitos errados, eu vou te colocar na posição de vencedor, na posição de campeão. Você vai entender que as crenças que te limitavam, elas vão ficar no passado. A gente vai construir um novo conceito em relação à academia e o mais importante, a gente vai construir um novo conceito em relação a você mesmo, porque o mundo que você vive, ele é uma consequência direta da forma que você se enxerga nesse mundo. E embora tenham lhe dito ou tenham lhe feito pensar ao longo da sua vida que você é pouquinho, você é grande, você é forte, você dá conta. E eu vou te falar isso na jornada rumo ao mestrado, com estratégia, com passo a passo, com assertividade, com metodologia, com técnica e o melhor de tudo, com uma palavra que vai trazer renovo para a sua vida. Eu te aguardo do outro lado, porque é lá que a mágica acontece. Muito obrigada por acompanhar esse aquecimento da jornada rumo ao mestrado. Eu sou a professora Isa, doutora em Educação pela Universidade de Brasília, uma realizadora de sonhos. Bora!